Fala pessoal, podcast número 9 aqui diretamente do CIOS. E agora, a nossa bancada aqui. Microcast. Eu tô Marcelo Magalhães, nosso parceiro já Kiss Dental Lab. Parceiro já Clientes diante do Kiss, mas do Kiss ele é o 0001. É isso? Se Deus quiser, porque a vontade é que sejam 1000, né? Não, então... você é o 00001, né? Exatamente. Deixa eu buscar o Marcelo em São Paulo. Foi em São Paulo, não é isso? Exato. Foi por pouca coisa. Pouca coisa? Foi por pouca coisa. Porque tava pra sair negócio. Saiu. E aí, Saiu. não, tava pra sair outro negócio. E aí, quando a gente se encontrou lá, eles... Tô querendo falar contigo, vem cá. Vamos nós. Aí a gente foi, começou a conversar ali em pé. Disse, pô, cara, é interessante, a ideia é boa. Vamos pra cima. Legal. Vamos alinhar dado aqui, vamos alinhar estratégia. Eu me interesso, pode ser um negócio útil pra todo mundo. Bastante. Agora fala um pouquinho, a gente estava até conversando, né, no dia que eu fui lá na tua clínica, aí eu já vou tocar logo no assunto, que é o que muito se comenta, e você foi o que melhor me explicou essa questão aí da impressão das lentes em resina e tudo mais. Né, uma visão. Eu queria que você desse essa visão, isso não assim, entenda, né? É a visão de cada um e aqui cada um pode ter sua visão. Me conta aí um pouquinho dessa história aí com a impressão de lentes, de resina, aquilo que você falou de produto, etc. Vamos lá. Primeiro você se introduz Vou aí. contextualizar. Primeiro se contextualiza, conta pra turma. Vou contextualizar primeiro para a turma. Para quem não me conhece, eu sou Marcelo Magalhães, sou professor de dentística aqui no estado do Ceará há mais de 10 anos, sou dentista há 13 anos e estou à frente de uma clínica particular grande aqui no estado. E eu trabalho muito com resina composta. Resina composta tradicional e hoje eu também já estou usando resina impressa. Só que o fluxo não é tão liso quanto as pessoas acham que é. O fluxo chairside, ele é vendido como se ele fosse ser a salvação, a libertação, a carta de alforria do dentista com laboratório. Só que, meu irmão, não dá para você resolver tudo sozinho. Você tem assim, você tem resina composta direta, você tem cerâmicas. Aonde se localiza a resina impressa? Ela está entre as duas coisas. Certo? Só que o que é que a gente tem que... O que eu estava conversando com o Luciano e que a gente tem que entender é que o cara acha, na cabeça dele, inocente, ele acha que ele vai escanear e vai fazer assim e vai ter um desenho de uma coroa, vai apertar um botão e ela vai imprimir, como quem imprime um material na impressora em papel. Que engancha às vezes, né? E aí, de repente, ele vai lá, tira ela, limpa e põe no dente. Cara, não é redondo assim. Eu uso, eu acredito nisso, eu uso para algumas situações na clínica, eu acredito, funciona, mas o fluxo não é tão docinho quanto as pessoas pensam. Ele é contrafluxo dentro do consultório. É a mesma coisa de um sistema chairside com Serec. Sim. Você tem que preparar, escanear, desenhar, fresar. Você tem que desenhar um software. Aí você tem que preparar, escanear. Até aí tudo bem. É o fluxo normal do dentista. Até aí tudo bem. E aí eu vou preparar, escanear, mandar para o laboratório e a peça chega na minha mão. Pronto. Isso aí é um fluxo de cerâmica. Eu vou comprar porque a resina agora tem 60% de carga, já tem um agora com 82% de carga. Eu vou comprar isso aqui porque eu vou me livrar do laboratório. Não vou mais gastar 400, 500, 300, 700 reais numa peça de laboratório. Vou ficar com esse custo para mim. O cara não pensa em quem é que vai fazer. Quem que vai fazer? Aí beleza. Não, eu aprendo. Ele acha que é assim. Aí ele vai ter que preparar, escanear. Até aí tudo bem. Aí ele tem que é o papel do dentista. Que é o papel do dentista. Aí ele tem que exportar do software do scanner para o computador dele. Aí ele vai uma pasta dentro da outra pasta. Ele tem que tirar uma pasta de dentro da outra pasta. Porque o Exocad não vai ler. Na foto. Não vou jogar aí não. Eu vou jogar na coroinha. Coroinha unitária. Unitária. Tá? Eu vou escanear. Até aí tudo bem. Para escanear meu papel. Eu vou tirar esse arquivo do software do scanner, vou jogar para uma pasta no meu computador. Só que esse arquivo vai uma pasta dentro de outra pasta. O Exocad não abre. Eu tenho que extrair uma pasta de dentro da outra pasta. Em primeiro lugar. Aí eu tenho que jogar isso no Exocad, desenhar a coroa.
Beleza, não é nada de outro mundo, em 3 minutos eu desenho essa coroa. Mas é porque são vários passos. Então, a gente que trabalha com processo... Se você não, já tá treinado. vamos lá. A grande questão não é só o tempo. Eu sou um cara muito do processo. Porque a minha base de trabalho, a resina composta, ela é muito cheia de protocolo, muito cheia de processo. E se você falhar em um dos processos, você falha em todos os outros. Então, para mim, importa muito o número de processos que o sistema vai usar. Aí eu tenho que exportar, tirar de dentro de uma pasta para outra, levar para o Exocad, desenhar no Exocad. Aí eu tenho que extrair o arquivo do Exocad para outra pasta, colocar ele no software de fatiamento, posicionar ele, colocar os sprues, colocar os conectores. Aí o erro que a turma comete, verificar a ilha de impressão para ver se ficou alguma ilha de impressão. Se ficou uma ilha de impressão, às vezes é um inferno para você achar onde é que está essa ilha, para você ir lá e conseguir contemplar com o conector essa ilha de impressão, e aí você põe para imprimir. Aí você vai colocar para imprimir, se você tiver uma impressora, essa impressora estivesse imprimindo resina de modelo, você tem que tirar o material, recalibrar a impressora, colocar o novo VAT, a nova plataforma. É quanto tempo para calibrar uma resina? Ah, cara, a resina está calibrada no software. A impressora demora uns 3, 4 minutos. Aí você calibrou, colocou para imprimir. Eu sempre que eu vou colocar para imprimir, eu coloco 2 peças. Eu duplico. Eu coloco um conector maior, um conector menor, uma numa posição e outra em outra. Por quê? Porque se falhar, eu perdi o processo, eu tenho que fazer de novo. Então eu sempre coloco 2 vezes. De energia? A oscilação de energia faz você perder na hora, né? Aí você tem que ter, para não pegar isso, você tem que ter um no-break senoidal online. 4 pau. Aí, ó. Como é que é o no-break? No-break senoidal online. É 3, 4 mil reais. 3, 4 mil reais mais caro que a impressora. Tá? E aí você põe para imprimir. Terminou a impressão, você vai lá, tem que pegar, tirar, limpar. Aí vai limpar a coroa todinha. Depois que você limpar a coroa todinha, você vai colocar ela para pós-cura. Só que a propaganda... Não, fica calmo. Na hora que você chega aqui, e diz assim, vou lá na Sprintway ou na Doni 3D, o cara diz, imprime uma coroa em 7 minutos. Imprime, mas a polimerização é 30. Imprime a coroa em 7 minutos, mas a pós-produção são 30 minutos de fotopolimerização. Não, depois da fotopolimerização ainda tem trabalho. Mas é liso, é lisinho, tá? É fácil, o ajuste é fácil, é prático, é rápido. Os conectores você quebra no dedo. Isso aí eu não vou jogar... E eu não estou jogando terra no negócio, porque eu faço. Eu ensino para os meus alunos, eu só estou trazendo o cara para a realidade. Pronto. Porque ele acha que ele vai comprar um negócio e vai ser lindo, e ele vai agendar 3 caras hoje para fazer coroas unitárias no fluxo chest-side, o paciente vai ficar esperando, e não é liso assim. Então é só realidade. O dia tem 24 horas. O dia só tem 24 horas, para mim e para nós todos. Tá? Então é comprar sabendo o que é que você está comprando. Perfeito. É por isso que eu gostei muito da conversa contigo, que você conta a realidade. Continue, vai lá. Então assim, onde é que a resina se encaixa hoje? A resina impressa se encaixa hoje. Eu ainda estou desenhando como que eu vou transformar isso numa rotina, que vocês me conhecem, eu sou bem comercial. Então eu tenho um produto não tem nada de errado nisso. E que não tem nada de errado nisso, pelo contrário. Entregando, né? Entregando. Eu tenho um fluxo bom e validado já no mercado de resina composta, que eu cobro bem. Eu tenho um fluxo validado no mercado de cerâmica, que a gente cobra bem também. Só que, cara, não tem aonde eu colocar muito um terceiro produto. Porque esse terceiro produto, ele pode competir com um dos dois. E se eu der muita opção para o cliente, eu deixo o cara confuso. Por que que a resina impressa, ela está entre a composta direta e a cerâmica, e não antes da direta? Em que sentido? Em trabalho, por exemplo? Não, no que você vai cobrar para o paciente. No utilizo, na utilidade. Porque, assim, a minha impressão é que você trabalha mais, você coloca mais habilidade na resina direta do que na resina impressa. Exatamente. Ou não? Vamos lá. Existe um ponto muito importante. Eu vou te falar de material, depois eu te falo da minha visão de negócio sobre isso tudo. Porque assim, na minha cabeça, se você fosse escalar quanto que você vai cobrar, o mais barato seria a impressa.
pelo esforço que você tem clinicamente, do tempo que você passa com o paciente. Se você for fazer uma boca de 10 elementos, você não sei, mas se eu fazer uma boca de 10 elementos, eu vou passar um turno fazendo. Pronto. 4, 5 horas. Eu também passo aí 3 horas, 4 horas. Pois é. Mas o que é que acontece? As pessoas não têm a habilidade que a gente tem. A resina impressa ela vai trazer muita liberdade para o usuário que não sabe fazer do jeito que a gente faz. Aí o cara, na minha ideia, ele vai fazer mais rápido a resina impressa. Não só isso. É um trabalho que de repente não fica tão bonito quanto está composta. Então ele entraria assim, a resina impressa vai custar X, a resina composta direta custa 2X e a cerâmica custa 3X. Ou não. Eu estou entendendo você. Eu tenho uma visão diferente. Ele inverteu um pouco. Eu lhe perguntei, no começo você falou que a impressa estava entre a no meio e a cerâmica. Do ponto de vista material. Não entendi. Por quê? Porque ela tem uma resistência maior do que a resina composta, condensável, convencional. Ela vai pegar um polimento mais fácil. Tá? E dependendo dos casos, eu consigo, de maneira mais prática, entregar o caso para o meu paciente. Agora, tu não acha que tem a ver também com a percepção de valor do paciente? Pode ser, pode ser. Uma coisa é você estar posicionado, né? Igual a gente falou que agora há pouco tempo com o Gabriel. Você está posicionado e o seu paciente lhe compra, né? Como profissional. A partir do momento que você fala para o paciente que existe um processo laboratorial no meio, é mais fácil dele entender que aquilo ali tem um valor maior. Aqui eu não estou discutindo estética final, resistência, não estou discutindo absolutamente nada. E o podcast é para isso mesmo, é para a gente conversar e entender a opinião de cada um. Com certeza, porque nós não temos a cultura, eu conversei disso antes de ontem no curso que eu estava. Se uma das nossas esposas quer colocar silicone no seio, ela chega no médico, o médico vai dizer assim, a minha cirurgia custa 15 mil reais, por exemplo. O meu procedimento, minha mão de obra, custa 15 mil reais, o centro cirúrgico custa tanto, o pós-operatório assim, né? custa tanto, e a prótese vai custar mais ou menos tanto, mas você compra direto no fornecedor. Ela custa 5 mil reais, mas a minha mão de obra custa 15. E o cliente do médico paga. Se você chegar no dentista e disser pro e o dentista te disser que eu vou te cobrar 20, 25 mil reais para fazer um jogo de lente de contato, mas você vai pagar direto pro laboratório 5, 6, 7 mil reais, que são as lentes, o cara olha pro dentista e diz assim, doutor, você tá me cobrando 15 mil só para colar. Tá me roubando. É um bom ponto de vista. É a primeira coisa. Cara, o cliente do dentista ele vai dar um pulo com isso. Se ele imagina que você... Porque ele pensa, ele está me cobrando 3, 4 vezes mais do que o valor do material. Ele não entende o custo operacional para a coisa acontecer. Ele não entende o custo técnico para a coisa acontecer, o valor que você como profissional tem no mercado. Ele não consegue ter esse nível de consciência. Ele só entende que é 3 vezes o custo. Por quê, né, cara? Aí ele vai, então eu sei que agora é 5 mil, vou procurar um carinha que me cobre 5, eu pago 10. Eu compro 5 no laboratório e pago 5 para ele. E aí, culturalmente... Mas não é a mesma coisa, né, cara? É porque a mão de obra, né? Mas Não, mas E se você pensar o serviço para fazer lente de contato, o serviço para fazer lente de contato, de porcelana, que é o que a gente está falando aqui agora, ele é 10 vezes maior do que uma prótese de silicone. Ele é 10 vezes maior. Uma cirurgia de silicone são 40 minutos. Eu sei que tem todo um nível de responsabilidade, o paciente está apagado. Eu estou colocando do ponto de vista trabalho. Trabalho, né? Hora clínica, processos. Corta, sutura, organizou, 40 minutos, 1 hora de cirurgia. Da hora que o cliente começou, a hora que deu alta final, cara, o tamanho do processo para a gente entregar uma reabilitação. De 10 laminado redonda. É enceramento, é profilaxia, é prova do enceramento, é preparo sob mocap, é escaneamento. 4 horas, 5 horas de procedimento até mandar para o laboratório. Depois prova peça, trata peça, cola peça, solta peça, ajusta peça, volta outro dia para soltar peça, solta a dente. Umas 3, 4 horas de trabalho. Então você vai colocar aí ao todo 10, 12, 15 horas de processo ativo, fora a manufatura das peças para isso acontecer.
E aí esse mesmo procedimento com uma estrutura que é nossa, que é montada por nós, Sim. subsidiada por nós, esse mesmo processo custa a mesma coisa do que a mão de obra limpa para uma prótese de silicone. Mas o cliente entende isso, eu não estou aqui botando no jogo, é porque o médico isso. Não, cada um que ganha o seu. Eu estou colocando do ponto de vista do cliente. Tá, E mas- aí, fechando, Tá. quando você coloca um processo tecnológico para o cara ver, um equipamento para o cara ver, às vezes eu deixo na clínica numa posição que ele consegue ver fazendo. Isso é legal. Você coloca um equipamento para o cara entender a modernidade da coisa, ele começa a entender um pouco mais de valor, ele não põe valor na tua mão de obra. Ele põe valor no equipamento, ele põe valor no material, ele olha, e lá eu tenho tudo de vidro, né? Eu deixo a impressora lá no ponto de vista que o cliente veja, ele olha assim, doutor, é muito caro essas coisas, né? Aí eu disse, é. Ele entende que caro é aquilo ali, ele não entende que caro É mão sou de eu. obra, né? É. Então tem um pouco Entendo. disso também, É. era esse o fechamento Esse que eu era o queria fechamento, fazer. perfeito. Tem um pouco disso também, do cara olhar e tecnologia. E ele entender que tem tecnologia envolvida, que tem máquinas que são caras e aquilo deixa o processo caro. Perfeito, eu concordo contigo. E por isso que na hora que você posicionou a lente de resina, né, manual ali feita na hora, né, e a faceta, né, ou a lente impressa, e depois a de silicato de lixo. De novo, aqui a gente não está discutindo o que é melhor ou o que não é, a gente sabe, e aí falando para o paciente mesmo, né, que antes mesmo de pensar em resina direta, resina impressa ou até mesmo de silicato de lítio, aí é a minha opinião. A primeira coisa que o paciente deveria pensar qual é o profissional que vai realizar aquele procedimento. É o que vai mudar o jogo. É o que muda o jogo. E Não o é o paciente material. o paciente, exatamente, o paciente não vê assim a grande maioria. Esses dias eu tava com a aluna que mandou Que uma é mensagem pra importante. mim, que Também disse os assim, materiais são diferentes. mas a Não ela tenho mandou uma dúvida. mensagem pra mim e disse assim, professor, eu tô com um caso aqui, vê se você consegue me ajudar. Eu não sei o que fazer. Ela me disse, eu não sei o que fazer. A paciente está passando fio dental por dentro da lente de contato. Eu vou lhe mandar um vídeo. Tá aqui o dente. Tá aqui a lente. O fio dental estava passando aqui dentro da lente, na vestibular. O laminado estava assim, ó. Ele tinha um gap, o fio dental passava dentro desse gap. Eu disse, não tem o que fazer. Arranca. Com o próprio Ela fio, não tá colada. Arranca e faz. Tava colada. E tava lá ainda. Meu irmão, é cerâmica. Ela pode ter Não sido a sai. melhor cerâmica do mundo. Mas se a mão de obra não tiver fechada, não interessa. Eu prefiro colocar a resina mais barata que tiver no mercado na minha boca, com um profissional que saiba o que é que tá Ele fazendo, tá fazendo, né? do que a cerâmica mais sofisticada que tiver, com um profissional que não sabe o que é que ele tá fazendo. É isso. Quem manda no jogo é a mão de obra, não é a resina composta, não é a resina impressa, não é a porcelana, a feldispática, o que for. Quem manda no jogo é a mão de obra. Acabei de encontrar com uma paciente minha de 10 anos atrás, que eu fiz os dentes dela com resina. 10 anos atrás. Que é um serviço, né? A odontologia é um serviço, né? Entende? Então, assim, voltando pro fechamento com você também. Do ponto de vista material, ela está no meio do caminho, porque a expectativa, a gente não pode apertar botão de nada agora, porque tudo é expectativa, porque por mais que se use há um certo tempo, mas há um certo tempo não são 15 anos ainda, não são 20 anos. Então a expectativa é que a resistência média, a médio e longo prazo, seja maior na resina impressa, por causa da quantidade de carga, e que manutenção e facilidade de repolimento também. Do ponto de vista comercial, qual que é a minha visão sobre isso? São duas coisas diferentes. São né? duas coisas totalmente diferentes. É isso. E aí onde eu acho que ela vai ter sim uma grande permeabilidade no mercado. Para mim, para o meu uso particular, eu não posso usar isso como opinião, porque eu sou ponto fora da curva. Eu domino resina composta. Eu faço um jogo de resina na boca do meu paciente, na mão, mais rápido do que eu faço ele digitalmente. Então eu sou ponto fora da curva, mas eu tenho que olhar para a realidade do meu aluno, que é a base. Eles têm uma dificuldade tremenda com anatomia.
Eles têm uma Fazer a dificuldade resina direta, né? tremenda com processos. Eles têm uma dificuldade absurda com fazer resina direto. E aí, quando eu trabalho ela digitalmente, eu consigo terceirizar a coisa que eles mais têm dificuldade, que é a anatomia. Então, eu acredito que essa vai ser a grande permeabilidade que isso vai ter no mercado. Porque eu vou pegar um dentista mediano, é a solução para o dentista mediano. Para quem não consegue fazer manualmente a anatomia. Bem feita, bonita, ele vai virar um colador. E a gente que prepara e faz direto, a gente sabe que é mais fácil preparar e colar do que fazer ela direto na mão. Tá? Então, ela vai ser, realmente, ela vai ser uma grande opção para o dentista mediano. Porque ele vai conseguir inserir no hall de serviços dele uma faceta que ele não tinha antes. Porque o cara antes ele não se sentia seguro para vender faceta em resina composta, porque a faceta dele era feia. E às vezes faceta de porcelana é cara demais, porque ela tem um custo laboratorial envolvido, terceirizado, e aí o paciente às vezes não aguenta. Eu entendi seu ponto. E aí o cara vai dizer assim, É um ponto de vista. É um ponto de vista. E aí o que é que eu faço? Eu escaneio o cara, faço um enceramento com o técnico à distância, pagando 40 pau no elemento, provo, o cara gostou, prepara igual a lente de porcelana, Não tem o mesmo custo de escaneia, laboratório. manda pro cara de novo, ele desenha, te manda as facetas desenhadas, prontas para serem colocadas na impressora, ele põe para imprimir e vai imprimir a R$7 e R$8 cada um. E aí ele vai colar. Então eu reduzo muito a chance de erro do cara. Porque o grande erro dele é operacional do ponto de vista de morfologia, anatomia. E aí eu pulo isso. Agora pergunta, que eu vejo também, né, uma coisa de mercado. Na sua opinião, essa faceta substitui a faceta de silicato de lítio? De jeito nenhum. De jeito nenhum. E de resina direta. Eu vou ficar em cima do muro. Porque eu ainda não coloquei faceta na boca impressa. Vamos lá. Faceta impressa. Eu ainda Qual é não a coloquei. expectativa do vendedor da resina e da impressora de durabilidade na boca? Não dá para eles 10 anos? Não dá para eles terem, porque não tem 10 anos de uso. Não tem 10 anos de uso. Não Então dá para você eles não terem. pode dar sua opinião. Por isso Não que você posso dar escolhe- essa opinião. Exatamente. Pronto. Acabou. Esse é o que eu ouvi. Eu não posso dar essa opinião. É isso, a gente tá jogando aberto aqui, conversando, discutindo. Você eu não vai, posso dar essa opinião. Você vai com parcimônia. Você sabe Sim, que é tem novo. duas coisas que funcionam. Muito Cerâmica bem. funciona, resina composta funciona e a resina impressa está em experimentação. Uma coisa é, eu tenho artigos, eu tenho teste de flexão, eu tenho teste de força, enfim. Outra coisa é boca. É a boca. Só que é assim, eu não vou jogar pedra nisso também, porque aí em algum momento tudo começou. Sim. Para Né? todos os materiais. Para todos os materiais, Exatamente. para o Nós estamos scanner. vivendo esse momento. Nós da estamos odontologia vivendo esse para o momento. digital. E aí tem muita gente que quer jogar pedra. Aí eu disse, ei cara, é porque a cerâmica tem 20 anos, tem 60 anos de validação de mercados. Mas um dia ela teve um. Ou nem teve, né? E no dia que ela teve um, alguém jogou pedra nela e disse, só presta ouro. Esse lance de folheado de cerâmica não presta. Isso vai quebrar isso. Alguém jogou pedra Cara, na cerâmica em cima. Vira e mexe e a nossa reflexão, ela cai na reflexão ética. É o que você vende. Como você calma, vende, Cocada, peraí. Calma. É definitivo. Esse nome definitivo, ele é até uma coisa vulgar. O que é que você vai vender? Você vai vender o material que tem centenas de anos de experimentação. Você vai vender aquele que não tem centenas, mas tem dezenas, que é a resina composta. E você vai vender aquele que está aparecendo agora, que a promessa é científica, ainda não é teórica. Então, assim, nesse contexto, ele não vem entre, ele vem antes da Ele composta. vem antes, nesse contexto ele vem antes. Ele vem antes da composta. Eu estou pensando no ponto de vista clínico convencional, usabilidade, venda, marketing, precificação, expectativa, eu estou Sim. pensando que ela vai entre. Tá? E aí eu tendo sempre a não pensar no meu contexto, porque eu sou um indivíduo unitário. E como professor há mais de 10 anos, eu sei quem é o dentista médio.
Eu sei quem é o dentista médio. Nós fazemos parte de 1%. Do mesmo jeito que nós fazemos parte de 1% da renda da população brasileira, nós fazemos parte de uma categoria de 1% da habilidade e da realidade dos dentistas. A realidade não é essa. Você, por exemplo, dá aula de cerâmica, o dentista que faz curso de cerâmica, ele já é um ou dois degraus acima do meu. O dentista médio, que é o cara que eu recebo ele ali, ele é recém-formado, ele trabalha no interior, o ticket médio dele é R$150, é R$200. E aí quando ele começa a falar, você deve ouvir isso no seu curso de cerâmica, esse professor na minha cidade não tem quem pague isso não. Então isso vai ser vai ser. Cara, é mais uma, na verdade, é mais uma modalidade, é mais uma possibilidade a ser explorada. Sim, isso vai ser uma possibilidade, isso vai ser uma realidade, a gente está vivendo um momento disso. Agora, o que é que eu quero chamar muita atenção? Não é docinho quanto as pessoas pensam que é. É isso que é importante também Isso falar. eu quero chamar muita atenção para você, colega dentista que quer entrar nesse mundo. Venha, é ótimo. O mundo digital, seja cerâmica, seja resina, qualquer coisa, ele é maravilhoso. Mas ele não é tão liso quanto você pensa que é. É importante conhecer o processo antes, né? Câmeras filmam, luzes iluminam, scanners escaneiam. É isso. Tá? Scanner não desenha, Isso. scanner não imprime. Eu tive colega que tem scanner, quando eu mostrei ela, mas ele faz não sei o que, eu disse, não, scanner escaneia. Geladeira Ponto. gela. Geladeira gela. Ventilador ventila. Coisa que faz muita coisa que a gente conhece hoje é celular, que ele faz um monte de coisa, que ele liga, bate foto, esquenta Mas também água, não imprime. esquenta a água, faz um miojo, mas ele também não imprime. Mas escaneia. Escaneia. Que faz o miojo. Tem celular, Quem bebeu fui eu. tem celular hoje que faz miojo, porra. Então, assim, Muito bom, Marcelo Magalhães. escaneia. Alguém vai ter que ter o trabalho. Fique claro isso. Alguém vai ter que ter o trabalho. Se você quer baixar o custo, quem vai ter o trabalho é você. Se você não quer ter o trabalho, você vai gerar o custo para alguém. Mas o trabalho, ele não vai sumir. Então as pessoas estão com a doce ilusão de que o trabalho vai sumir. Marcelo que eu vou Magalhães, escanear e vou mas imprimir. Isso não é de hoje. Isso não é de hoje. Isso aí data 15, 20 anos. O sonho dourado do dentista era se livrar do laboratório. E ele não vai conseguir. E as empresas não vai conseguir. E as Detalhe- empresas o detalhe sabem, importante, e ele não as vai empresas conseguir. sabem disso. Venderam um pacote há 15 anos atrás que o cara ia se livrar da conta do laboratório e finalmente ia ficar rico se ele fizesse uma coisa chamada chairside. Chairside. E ele, pode botar, se fudeu, entendeu? Não é que ele se fudeu. É porque porque ele é o se seguinte. arrombou. Não, é porque é o seguinte. As pessoas vendem de um jeito e ninguém coloca isso aqui que nós estamos colocando na mesa agora, que é o trabalho, ele continuará existindo. Ninguém coloca isso na mesa. O cara mostra o quê? Que o bloco do Serec sai por tanto, que o scanner sai por tanto, que com tanto você já vai levar um kit de blocos, que só com esse kit de bloco você já pagou seu investimento. Mas ninguém comentou que dá um trabalho desgraçado. E esse trabalho alguém vai ter. Alguém vai ter que fazer. Seja o Você. protético ou seja você. Alguém vai É ter. isso. E se for você, Se for você... ou você não tem paciente, ou você está fazendo um serviço de corno. Você, assim, sabe o que é serviço de corno? Tu é cearense, tu? Sou cearense. Eu sou cearense, eu sou do Montese. Sempre que eu dou aula, eu falo isso. E teve um tempo que eu queria aprender a encerar esse multimodelo de gesso para deixar a minha assinatura nos meus trabalhos. Isso aconteceu. Eu já Isso foi um movimento que aconteceu. devaneio. Isso foi um movimento que aconteceu. E aí aconteceu que eu tinha paciente, eu tinha que fazer isso depois do atendimento, e eu comecei a chegar em casa 11 horas da noite, com a minha esposa dormindo. Isso um dia, no outro dia eu saí de casa, ela estava dormindo também. E aí comecei a ter um insight do que na verdade é o serviço de corno. Não é assim, sabe? Não é desmerecendo a parte laboratorial. Não é a parte laboratorial. É A hora que você tava fazendo. Exatamente. É isso. É isso. É mais ou menos por aí. Pois é, mas ninguém diz... O que a indústria tenta vender, ela não fala do serviço. Então ela diz, aqui é o teu trabalho, aqui é tua margem, aqui é o teu lucro. Ninguém comenta.
Cara, dá trabalho pra caralho. O trabalho vai continuar existindo. Alguém vai ter que executar. Se não for você, é o protético. Se você quer se livrar do protético, você vai ter que fazer o trabalho do protético. Mas eu não tenho tempo. Pois então manda pro protético. Mas eu queria me livrar do protético. Não, você... Eu já comprei o Serec. Pois então agora você compra alguém pra botar lá dentro pra operar pra você. Mas isso. o trabalho vai ter que existir. Seja cerâmica, seja resina. O trabalho vai ter que existir. Seja na impressora, alguém vai ter que operar. É isso. Pô, é bacana essa visão do Marcelo, que tem uma experiência grande, né? E também de mercado, né? A gente teve muitos bons podcasts, né, cara? Muitos. Muitos bons. Não, enriquecedor, porque... Tanto pessoas assim, experientes como o Marcelo Magalhães, mas teve aquele menino também, que tinha 3 anos de formato. Tem muito conteúdo. Mas o bacana é essa posição, mostrar a realidade, né? Mostrar que tem um serviço a ser feito, né? Eu gostei muito dessa parte que vocês falaram de 2 formas de posicionamento da resina impressa, né? Se a gente for pensar em tempo de mercado, né? Se a gente não for... que é algo que ainda não está com anos, né, no mercado, ela se posicionaria antes da resina direta. Agora, se a gente for pensar como o paciente enxerga, eu entendi muito bem o ponto do Marcelo, né, que ele vê que tem uma impressora, que tem um serviço laboratorial em volta, e para o paciente é mais fácil ele entender daquela forma. É uma pegada estratégica. Né, mas o que a gente está falando aqui, e é o que o Marcelo fala também, é que não dá para ficar dourando a pílula, né? Que tem a realidade, cara. Você vai ter que fazer, você vai ter que... Vai falhar a impressão, né? Você vai ter que... Enfim... Você vai se livrar dos custos. Isso, né? Será em momentos diferentes. Exatamente. E a pessoa entendendo isso, tá tudo certo. Tá tudo bem. Desde que você compre sabendo o que é que você tá comprando. Compre sabendo que você... Exatamente. Acho que o ponto é esse. Show de bola. Foi boa. Legal? Muito bom. Foi boa. Muito obrigado, Princesa, por você ter vindo pro nosso podcast. Você é o cara. Valeu. Tô sempre à disposição de vocês. Obrigadão, viu? Vamos pra cima. Um abraço. Abraço. Pessoal, valeu. Próximo Valeu, podcast. moçada.